Você vê algo de incomum nessa imagem? Não, certo? Apenas uma mão feminina tocando as folhas de um arbusto. Desde pequenos aprendemos que se nos depararmos com um objeto sólido, conseguiremos tocá-lo. É uma programação inerente ao nosso cérebro, a experiência só a reforça. Mas quando vemos isso, nossa mente trava. Por que essas porcas e parafusos aderiram ao ímã? Que força mágica os faz mover sem que nada os toque? Bom, na verdade há algo os tocando assim como a mão toca as folhas. Para ser mais preciso, aquilo que toca porcas e parafusos quando o ímã passa é exatamente aquilo que toca a folha quando a mão passa. Você já imaginou que o toque de alguém era mágico? Pois hoje você vai entender como funciona essa magia e por que em momentos como esse nós temos a sensação de que há uma certa eletricidade no ar. A maior parte das pessoas se encanta quando vê um ímã funcionando pela primeira vez, mas não se surpreende ao perceber, por exemplo, que se você coloca chá dentro de uma xícara, ele não a atravessa e cai na mesa. O chá não cai porque, obviamente, existe uma barreira que impede que ele faça isso, a xícara. É claro que temos que levar em consideração fatores como a resistência dos materiais, mas o senso comum nos leva a crer que, assim como a xícara repele o chá, objetos sólidos repelem nossas mãos e são repelidos por elas. Se algo é sólido, posso tocá-lo, posso até mesmo deformá-lo. Será que posso mesmo? Porque, como eu disse, o fenômeno do toque é exatamente o fenômeno que dá poder a um ímã, e para entender como ele funciona, precisamos observar sua unidade mais básica, o elétron. Elétrons são partículas fundamentais com certas características quânticas que determinam seu comportamento. Uma delas se chama spin e ela pode ser descrita como o nome em inglês indica, é a rotação do elétron sobre si mesmo. Por que elétrons fazem isso, não sabemos. É uma pergunta tão fundamental quanto a partícula e tão sem resposta quanto a pergunta mais fundamental de todas. Por que as coisas existem e não apenas o nada? O que nós sabemos, porém, é que quando uma carga elétrica gira, ela cria um campo magnético. E como os elétrons giram e são partículas fundamentais, eles são os menores ímãs da natureza. A força eletromagnética surge principalmente neles. Eu disse principalmente porque prótons também giram e formam campos magnéticos, mas a força que eles provocam é 700 vezes menor do que a dos elétrons, então sua influência é quase insignificante. Ok, então a força mágica que vemos nos ímãs é causada pelos elétrons. Mas como? Afinal, todos os elementos químicos possuem elétrons, mas poucos são magnéticos. O que eles têm de especial? Lembra das aulas de química quando ensinaram sobre os níveis energéticos dos átomos? Pois cada um desses níveis tem subníveis que aceitam um número diferente de elétrons, começando por 2 e passando por 6, 10, 14, etc. É por causa deles que a tabela periódica tem esse formato esquisito. E por que os níveis energéticos são importantes? Porque os elétrons se organizam dentro deles de uma maneira muito específica. Lembra quando eu falei sobre o spin? Pois segundo as regras da mecânica quântica, conforme os elétrons vão preenchendo cada nível energético, eles orientam seus spins para um lado até a metade do nível e para o outro até o final. Nesse caso, a união faz a força. A soma dos campos magnéticos de cada elétron é o total da força magnética do átomo. Vamos ver como isso funciona? Em um átomo com um nível energético que aceita 10 elétrons, sua força magnética vai ficando mais forte até entrar em 5 elétrons, porque o sexto elétron necessariamente vai orientar o seu spin para o outro lado, anulando a força de um dos 5 primeiros elétrons. Conforme entram mais elétrons, mais força vai sendo anulada. Átomos magnéticos, portanto, precisam ter seu nível energético mais alto preenchido apenas até a metade. São esses elementos aqui, marcados em verde na tabela periódica. Ok, sabemos de onde vem a força fundamental dos ímãs.
do spin dos elétrons que ocupam a metade do nível energético mais alto de seus átomos. Mas isso só não basta. Afinal, campos magnéticos podem se anular, assim como os elétrons que preenchem o resto do nível energético mais alto anulam os primeiros. Isso quer dizer que os átomos em si precisam alinhar seus campos magnéticos para formar um ímã, e muitas vezes a natureza não permite que isso aconteça. Alguns elementos, quando se solidificam, formam cristais. Esses cristais podem assumir vários formatos, que podem tanto favorecer o alinhamento dos campos magnéticos ou desfavorecê-lo. Átomos que criam campos magnéticos fortes ao se cristalizar são chamados ferromagnéticos. Aqueles que anulam seus campos são os antiferromagnéticos. Dá para entender agora por que alguns metais não criam ímãs mesmo sendo magnéticos? É o caso do cromo, que é um elemento extremamente magnético, mas que cristaliza os seus átomos em uma configuração que anula os seus campos magnéticos. Mas vamos pensar no ferro então. Sabemos que a maior parte dos ímãs é feita de ferro, mas sabemos também que quase todos os objetos de ferro que manipulamos não são magnéticos. Afinal, uma panela que grudasse na boca do fogão não seria lá muito prática. Por que isso não acontece? Porque alguns objetos de ferro são magnéticos, mas a maioria não. Porque quando os cristais de ferro se alinham, eles formam domínios, pedaços de ferro com no máximo o tamanho de uma semente de gergelim. Cada domínio orienta seu campo magnético para um lado, de acordo com a maneira pela qual seus cristais se formaram. E dificilmente essa orientação será igual à do domínio vizinho. Com vários campos magnéticos voltados para lugares diferentes, as forças se anulam e o objeto de ferro não se torna um ímã. E o que precisa ser feito para que ele se torne um? Sim, você já descobriu. Basta alinhar os campos magnéticos dos diversos domínios para o mesmo lado. Para isso, precisamos de um campo magnético forte, que obrigue os domínios a se virarem como de um ímã poderoso. Assim que os domínios se orientam para o mesmo lado, você tem um novo ímã. Então não é mágica. Cada átomo que forma cada substância existente possui elétrons e todos eles formam seus minúsculos campos magnéticos. É aí que reside a magia. Essa força, porém, precisa ser alinhada para se manifestar macroscopicamente, o que nos faz deduzir que ímãs são apenas uma maneira que a natureza encontrou de nos dizer que a união faz a força. Ímãs possuem domínios voltados para o mesmo lado, cada um feito de átomos cuja última camada energética foi preenchida apenas pela metade, cheios de elétrons girando sobre si mesmos e gerando pequenos campos magnéticos fundamentais, o alimento de toda essa magia. Sabe quando colocamos os polos positivos de dois ímãs voltados um para o outro e eles se repelem? É pelo exato mesmo motivo que conseguimos tocar as coisas. Os ímãs apenas amplificam um efeito que sentimos o tempo todo. É a repulsão elétrica dos elétrons que impede que o chá passe através da xícara. As cargas dos elétrons, tanto do chá quanto da xícara, se repelem, impedindo a passagem. As cargas dos elétrons na mão da garota também repelem as das folhas e é por isso que ela consegue acariciá-las. E o mesmo ocorre com os corpos do casal apaixonado. Assim como o espaço é também o tempo, o magnetismo é também a eletricidade e, em alguns casos muito específicos, a atração é também a repulsão. Impressionante como a natureza adora dualidades, não? Se você ficou curioso para saber como Einstein percebeu que espaço e tempo eram duas faces da mesma moeda, assista a este vídeo. Esses são os seguidores que contribuíram com o crescimento do canal nessa semana. Se você gostou do que viu, considere apertar o botão de seguir agora. Eu sou o Juliano Righetto e esse foi mais um Somos Míopes porque somos breves.